para vocês a história do cinismo, certo? Eu vou estar retratando, né, como foi que aconteceu o surgimento dele, com quem foi a época, né? Quem foi o expoente do cinismo, certo? Vou estar mostrando algumas figuras para vocês e durante a aula, durante a explicação, queria que vocês ficassem em silêncio. Quem quiser conversar, por favor, se retire. Eu não quero nenhum tipo de gracinha, nem piadinha, tá certo? Aqui todo mundo, né, já é grande, todo mundo entende o que eu vou falar, certo? Alguma dúvida? Quem tiver qualquer dúvida, levanta a mão ou deixa no final da aula, certo? Então vamos começar. Bom, o cinismo, gente, ele surgiu na escola cínica, em Atenas, por volta do século 3 e 4 a.C. Então foi bem antigamente, faz bastante tempo, com Antístenes. Olha que nome complicado, né? Ele foi discípulo de Sócrates. Lembra que a gente já estudou Sócrates, né? A ironia maiêutica. Então ele conheceu Sócrates. Ele fundou essa academia no ginásio que dava para a praça ateniense de Sinosargo. Sinosargo era uma cidadezinha pequenininha que tinha Atenas, certo? Hoje em dia não existe mais. Coube, quem foi o desbravador, né, do cinismo? O Diógenes de Sinop. Quem fundou foi Antístenes. Complicado esse nome, né? Eu tô engasgando até para falar com vocês. Pois ele desbravou, né? Inventou as leis, como que funcionava a escola cínicas, mas não teve coragem, né, de colocar, né, a cara a tapa e seguir ao pé da letra. Então foi Diógenes que foi o principal expoente desse movimento. Como que era o modo de vida dos cínicos? Os cínicos, eles dormiam pelas ruas, pelas praças, eles comiam qualquer coisa em qualquer lugar, transavam ao ar livre. Onde quer que eles chegavam, eles eram logo reconhecidos pelo seu jeito, como eles se vestiam, né? E pelo comportamento provocador. Mais pra frente, com as explicações, vocês vão entender por que eles dormiam nas praças, né? Que eles comiam qualquer coisa. Eles eram ricos? Não. Como eles se vestiam? Olha, de maneira bem, como se diz, bem simples, né? Mais pra frente, com a explicação, vocês vão entender o porquê. Os cínicos, eles eram contra o materialismo presente na sociedade. Que era o que materialismo? Aquela forma, que era a vontade da gente comprar as coisas, de adquirir bens materiais. Então eles eram contra. Por quê? Para serem felizes, era preciso apenas o que era natural, certo? Eles pregavam o oposto, que a infelicidade do homem surgia dessa tara por bens materiais, mas para eles alcançar a felicidade não era preciso colecionar posses, mas bastaria viver apenas com o necessário. Então, para eles, gente, o materialismo trazia infelicidade. Por quê? Porque a gente ficava preso, né? As pessoas daquela época ficavam presas a querer comprar e a ter cada vez mais. O que eles eram também para viver? Antístenes dizia que os verdadeiros homens não deveriam viver conforme as leis, mas sim conforme a sua natureza. O que eles pregavam na escola cínica era a pessoa viver o mais natural possível, certo? Sem ficar adquirindo, né, essa dependência com os bens materiais e viver o mais natural possível, apenas com o que é natural.
Sinope, mais conhecido como Cínico, nasceu na Grécia, em Sinope. Por isso Sinope, gente, que era uma cidadezinha da Grécia, não é o sobrenome dele, né? Atualmente, hoje, é a Turquia, naquela região. Seu modo de vida era bem diferente, porque ele levou ao pé da letra o cinismo. O programa de Diógenes expressava-se na célebre frase: procuro o homem. Ele pronunciava a frase caminhando com uma vela acesa em pleno dia em lugares cheios e aglomerados. Então, gente, ele pegava uma vela, né? Ficava andando no meio da multidão, onde estava o pessoal reunido, né? E dizia essa frase: procura o homem. Por que procura o homem? Qual o significado dessa frase? A frase significava uma evidente ironia. Olha aí, o Diógenes usando da ironia, né? Como Sócrates também usava. O que significa a frase? Busca um homem que vive segundo suas mais autênticas essência. Busca o homem que, para além de toda a exterioridade, de todas as convenções na sociedade e do próprio capricho da sorte e da fortuna, sabe encontrar sua genuína natureza, sabe viver conforme essa natureza e assim sabe ser feliz. Entenderam, gente? Então, o que significava essa frase, procura o homem? Ele procurava um homem que vivesse o mais simples possível, né? Que usasse das coisas simples, né? Não pregadas pela sociedade daquela época, não pregada pelo materialismo, né? Que assim encontrasse, né, nas coisas naturais da natureza, né, encontrasse a felicidade. Diógenes considerava sem utilidade nenhuma a matemática, a física, a astronomia, a música, substituindo essa mediação pelo comportamento. Exemplo, a ação, isto é, a virtude do homem. Desculpa, que é exemplo e ação. Por que ele trocava isso? Porque eles davam muita importância pela ação, né? Você dá o exemplo e você fazer, né? O que pregava a escola cívica, né? Você abdicar das coisas materiais, das coisas supérfluas, né? Você usar o que é natural, certo? Então, isso é você fazer e acontecer, certo? Para ele não havia metas para viver, nem casa, nem moradia, nem conforto. Por isso era um remédio para as dificuldades do homem. Ele então escolheu como habitação o barril que estava na rua e fez de sua casa. Por isso, lembra lá no comecinho que eu falei para vocês que eles dormiam em qualquer lugar, né? Comiam em qualquer lugar, que eles também abdicavam de moradia, né? Ele mesmo abdicou daquele, porque o pai dele, gente, lá voltando, o pai dele era banqueiro, entendeu? Então ele abdicou de tudo para seguir à risca a escola cívica. Então ele achou um barril na rua, mais pra frente eu vou mostrar para vocês, e fez da sua casa. Para Diógenes, o seu modo de viver coincide com a liberdade. Quanto mais se eliminam as necessidades supérfluas, mais se é livre. Ele desprezava o prazer, pois dizia que debilitava o físico e o espírito, pondo em risco a liberdade. A autarquia, ou seja, basta-se a si mesmo, a apatia e a indiferença diante de tudo. Então, para ele, né, para o Diógenes e para o Antístenes, o prazer dominava
dominava as pessoas, né? Quanto mais a gente queria comprar ou alguma coisa que nos dava prazer, isso o que? Debilitava o físico e o espírito. Então a gente ficava, né, tendo essa necessidade, que para a escola cínica não era o necessário. Certa vez, quando tomava sol, né, que ele adorava ficar lá no meio da lua, tomando sol, aproximou-se o grande Alexandre, lembra? O famoso Alexandre o Grande. E disse-lhe: pede-me o que quiseres. Porque imagina, ver aquele cara, né, todo esquisito, imagina, ele era super conhecido naquela época, né? Diógenes então respondeu: devolve-te do meu sol. Para ele bastava o sol, pois é a coisa mais natural, já que a felicidade vem de dentro e não de fora do homem, certo? Então o que é? O sol é natural, então para ele bastava, não queria nada do Alexandre. Ele podia, né, naquela hora se aproveitar, pedir, falar: eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, porque, né, o Alexandre estava oferecendo. Não, ele queria apenas o sol, certo? Então ele seguiu a risca. Para auto se definir, Diógenes